Olá, gente, mais uma vez. Vamos ver se a galera que saiu volta, né? Espero que volte. Tem uma galera voltando. Deixa eu ver se o Érico voltou. Eu tô apanhando aqui, pessoal, para dar início à nossa live, tá bom? Eu estou esperando o Érico entrar para nós começarmos. Ele já vai entrar. Tudo bom, Pedro, Babi, Helena, Letícia, Carmen, Alvino, Lucas, Carol, Tiago, muita gente conhecida, que alegria. Everton, Mário, Arthur, Guga. Deixa eu ver se o Érico já entrou. Eu não estou conseguindo ver o Érico aqui, meu Deus. Assim que o Érico entrar, eu liguei para ele, tá? Aí eu vou compartilhar. Vou fazer um teste aqui com outra pessoa. Vou chamar meu amigo El. Depois o El sai, tá? Só para ver se é assim mesmo. Deixa eu ver como é que faz isso. Tudo bom, Mari? Érico, já tá por aí, cara? Dá um alô, por favor, se já tiver. Eu tô perdido, gente. Pesquisa aqui, por favor, Dora. Como é que faz para chamar alguém para uma live? Eu tô esperando o Érico entrar, gente. Eu deveria ter feito um teste hoje, mas não tá aparecendo, né? Gente, desculpa aí, eu peço um pouco da paciência de vocês. Érico, você disse que estava aqui desde a primeira vez, mas eu tô vendo os espectadores e você não tá aparecendo, meu irmão. Com nenhum outro Insta, não? Tu não tá com outro Insta aí? Tô vendo aqui. Ele tá com o telefone. Tu tá com o telefone de alguém, Érico? Fala alguma coisa, por favor, nos comentários. Opa, Érico entrou. Érico entrou. Esse, esse não é o Olha, Érico. você, assim que ele entra, vai aparecer para ele solicitar. É só ele clicar, já entra automaticamente e você aceita. Entendi. Esse que tá me dando instruções aí, gente, é o Wellington, grande amigo, tá bom? Ah, Então, valeu, deixa eu sair, Érico. tchau. Tchau. Érico, solicita, por favor, aí. Tu solicita que eu aceito aqui, tá bom? Por gentileza. Você já tá vendo, já tá presente, eu tô vendo você aqui. E aí a gente vai começar. Obrigadão, Well. E aí o Érico vai fazer a solicitação para mim e eu vou fazer. Para mim ainda não apareceu a sua solicitação, Érico. A do El apareceu, eu cheguei a ver a dele, mas a sua não. Porque não sou eu que te convido, sabe? Deixa eu tentar ver aqui por outro caminho. Na tela que mencionei anteriormente, no canto, você seleciona, como eu te falei, a pessoa que está na live. Pronto, adicionei aqui o Érico. Vê aí, Érico, se tu aceita, então. Eu mandei, eu acho que eu consegui mandar para você. Agora você mandou. Massa. Estamos apanhando aqui na tecnologia, né? Porque você que manda para mim, eu aceito, entendeu? Aí agora tá tudo bem. Entendi. Gente, então, boa noite. Eu vou apresentar meu querido amigo Érico, que está aqui presente conosco nessa noite de... Que dia é hoje? Segunda-feira, né? A ideia de Isso. fazer essa parada foi hoje, não foi, Érico? Eu estava deitado, tirando um cochilo de tarde, acordei, disse, meu irmão, quer saber? Eu vou fazer uma live hoje, entrevistando um dos caras que eu mais admiro, um dos caras pelos quais eu mais tenho carinho, assim, amor, que é o Érico. Eu vou mandar uma mensagem para ele agora e vou perguntar se ele topa entrar nessa live.
Ele na hora estava online também e disse, oxente, bora nessa, né? Não... Então, minha gente, eu vou apresentar o Érico, assim, tá? Depois ele também pode complementar, pode falar um pouco mais sobre si, se quiser. Mas a primeira coisa que eu quero dizer sobre o Érico é que ele é um amigo, né? Mais que um amigo, é um grande irmão, uma pessoa que eu conheço há quase 20 anos e que eu já vivi muitas coisas com ele, em diferentes posições. Mas, além de ser amigo, o Érico também foi meu professor. Tem algumas pessoas que estão na live agora, Érico, que foram meus alunos ou são meus alunos. E aí eu quero que todo mundo saiba também que você foi meu professor no mestrado. Embora a gente tenha praticamente a mesma idade, você deve ser 1 ano ou 2 mais velho do que eu, no máximo, você também foi meu professor. O Érico é formado em filosofia, gente, fez mestrado na UFPE e doutorado na Sorbonne, na França, numa tese sobre René Descartes. Não é isso, Érico? Principalmente René Exato, Descartes, né? Filosofia da exato. ciência, por aí. E hoje o Érico é professor da UFPE, dá aula no Departamento de Filosofia, é o chefe do Departamento de Filosofia. E, além disso, é crítico de cinema, também é psicanalista. É um cara, assim, brilhante, inteligente, sensível. É um cara, pô, como eu já disse para vocês, sou muito fã dele e é uma pessoa com quem eu posso contar bastante. Érico, além dessas apresentações assim que eu fiz de forma muito espontânea, para te conhecer bem, o que mais você gostaria de apresentar para que a galera que está em casa, entrando agora, possa saber melhor quem tu és no mundo, né? Bom, eu sou pai também de dois meninos que estão dormindo no outro quarto, enquanto eu estou aqui nessa live. Não é? Sou amigo de Jeff, como ele disse, há muito tempo. É uma pessoa muito querida e que é muito generosa também, uma característica marcante de Jeff. E para mim é uma alegria também muito grande estar aqui com tanta gente do ensino e quero dizer em alto e bom som que eu admiro muito o trabalho de Jeff. Acho que professores qualificados como ele no ensino médio são um sinal de esperança e sinal de que a gente tem sim um caminho importante da educação a cultivar. Eu acho que o Jefferson faz um trabalho extraordinário no colégio e isso me motivou bastante a participar hoje dessa live. Eu acho que esse trabalho na educação básica é central, despertar a filosofia na educação básica é central. A gente tem uma longa tarefa para fazer, nós de filosofia, que é fazer que a filosofia seja mais, diríamos assim, atrativo para as mulheres. A gente tem uma dificuldade muito grande no nosso curso, porque já entra bem menos mulheres na graduação, menos ainda no mestrado, menos no doutorado, e para ser professora, consequentemente, menos ainda. Então, o desafio da gente é um pouco de questão de gênero, e quem está no ensino médio tem, portanto, uma tarefa fundamental nesse processo, que é incentivar que a filosofia possa ter uma dimensão mais ampla e não estar muito circunscrita, como ela aqui em Pernambuco, especialmente, está ao universo masculino. Legal, muito legal mesmo, né? E eu tenho certeza que lá na posição de chefe de departamento você está envidando esforços para tornar isso cada vez mais factível. Beleza, Érico, massa. A gente vai trocando aqui algumas ideias. Para a galera que está chegando agora, eu quero explicar um pouco o formato que eu pensei. Eu quero mais fazer perguntas para o Érico. Eu vou entrevistá-lo. Eventualmente, eu posso dar a minha opinião também, mas eu acho que é um privilégio, uma oportunidade de tê-lo aqui conosco, aproveitar dessa oportunidade para ouvi-lo, né? Então, Érico, vamos lá, vamos começar, né? Sem mais delongas. Eu queria que você falasse um pouco, se for possível, assim, sobre a tua percepção a respeito desse movimento que está rolando de ontem para hoje nas mídias sociais do Brasil. Não sei se isso também está repercutindo fora do país. Muita gente colocando uma imagem de antifascista, né? Então, professor antifascista, mulher antifascista, médico antifascista, etc. E, enfim, por que as pessoas estão colocando isso? Fala do teu coração. Se der, emenda na resposta também. O que é fascismo? Se você, né, quiser dar uma situada um pouco conceitualmente falando, o que é antifascismo, consequentemente, a palavra está contigo, meu irmão, e a gente vai conversando. Beleza. Eu acho que eu começo pelo fascismo para ir falar do movimento antifascista, né? Porque é importante a gente esclarecer um pouco, em linhas gerais, o que seria o fascismo. É evidente que o fascismo tem um contexto histórico preciso, ele surge no final do no final da década de 20, né? No final da década de 20, do século 20, vai ganhando força e tem o seu apogeu na Itália de Mussolini, de alguma forma o nazismo. Ele também é um movimento fascista, né? E tem uma derrocada, tem uma
colocada na Segunda Guerra Mundial. O fascismo foi combatido com ampla frente, tanto do ponto de vista do Ocidente, né, os países aliados, como também o Oriente, a partir da própria Rússia, no caso da União Soviética, que foi decisiva também para que o fascismo fosse derrotado. Então foram duas grandes frentes, amplas, contra o fascismo, que naquela ocasião se disputava fortemente na Europa. Havia uma tendência fascista também no Japão, mas certamente a Europa foi que concentrou isso na figura do Hitler, do Mussolini, e tiveram inserção também na África, mas houve uma grande coalizão, né, da União Soviética e dos aliados, que fizeram com que o fascismo, enquanto movimento político instaurado na forma do Estado, fosse debelado, e o fascismo se caracterizou inicialmente por um grande apego à tradição, uma tradição que muitas vezes é criada, é forjada, mas uma tradição que deve ser conservada e que, de maneira geral, sempre aponta para uma superioridade de um povo. Esse povo seria um povo especial, um povo, de algum modo, escolhido para levar à frente um novo processo civilizatório. Então, nesse sentido, o fascismo é sempre um movimento nacionalista de sua origem, ou seja, a ideia de que uma nação detém o poder, diríamos assim, de escolher o futuro de todos, né? O próprio Heidegger, o filósofo, dizia que Hitler era uma espécie de herói, né? O Führer, né? A ideia daquele que conduz, aquele grande condutor, que conduziria a Europa para um grande processo, diríamos assim, glorioso. Então, o próprio Heidegger, o filósofo, que era nazista, defendia essa ideia de que existia o nazismo como uma forma de melhoramento social, como uma forma de aperfeiçoamento moral, e não é à toa que isso leva às últimas consequências, desemboca no eugenismo, ou seja, a ideia de que você vai agora modificar geneticamente as pessoas para que elas sejam superiores às outras. Então, essa ideia do eugenismo está diretamente ligada ao racismo e ao nazismo. Por quê? Porque você tem uma conjuntura política que defende a superioridade de um povo e que só esse povo deve prosperar para que a civilização com ele prospere. Isso é uma caracterização geral do fascismo. O fascismo foi discutido fortemente por vários filósofos de diferentes espectros filosóficos. Você tem a Hannah Arendt discutindo isso nas origens do totalitarismo. Ela discute bastante o nazismo. E ela tem noção de que o nazismo é diferente do comunismo. Você tem a escola de Frankfurt, na figura de Adorno, que escreve um texto importantíssimo, facilmente acessível na internet, sobre a propaganda fascista. Né? E o próprio Freud, antes do fascismo ter a configuração política que teve, tem um livro importante que é Psicologia das Massas e Análise do Ego, não é? O Análise do Eu, que é um livro que ele vai falar como as massas se formam a partir da figura do grande líder. Temos isso do ponto de vista filosófico, portanto, um grande manancial de teóricos e teóricas que refletiram sobre o fascismo e também o nazismo. O que a gente percebe hoje no movimento antifascista é, primeiro, uma tomada de consciência da importância de se debelar o fascismo assim que ele se inicia. Não é à toa que esse movimento surge em dois países que são liderados por grandes conservadores populistas de direita, que é o Trump e o Bolsonaro. Né? Então o movimento ele surge nesses dois países que também tem uma forte relação com uma história de colonização e de escravidão que marca a condição do negro como, diríamos assim, aquela figura que, num ponto de vista histórico, embora tenha feito muito pela história desses países, nunca foi reconhecido e, pelo contrário, foi muitas vezes perseguido, como aconteceu agora com o George Floyd. Então você tem um movimento que surge com força nos Estados Unidos, governado por Trump, e no Brasil, de Bolsonaro. Né? Então é um movimento que você não... eu acompanho um pouco jornais do mundo todo, sobretudo agora na pandemia, pelo menos no mundo que eu digo assim, né? China, enfim, Europa, e você percebe que há uma grande... Não há essa força desse movimento fascista não está nesses países, está aqui no Brasil e nos Estados Unidos, porque são países que, além de serem governados pela extrema-direita, são países que têm um histórico muito forte de segregação e de racismo. Né? E no caso dos Estados Unidos, isso foi, inclusive, institucionalizado na forma da lei que segregava as pessoas de acordo com a raça que elas tinham. Uhum. Legal, Érico. Bacana você ter feito digamos, essa contextualização histórica, né? Ô, Érico, aproveitando que você foi lá na história, eu vou te fazer uma pergunta provocadora, né? Você acha que o fascismo ele é mais ou menos como um vírus que está sempre passando por mutações? Porque, obviamente, no século XXI, a gente não tem o mesmo fascismo com as mesmas características que ele apresentou nas décadas de 30, 40 na Itália, não é? E seus braços como nazismo, franquismo, entre outros. Você acha que faz sentido essa afirmação que eu fiz, de que o fascismo ele é como um vírus que está sempre trazendo novas cepas?
Eu acho que tu não poderia ter sido mais feliz com essa analogia. Eu acho que ela é perfeita, né? E uma característica que marca, diremos assim, essa nova forma do fascismo, que a gente pode chamar inclusive de neofascismo, né? É o fato que o fascismo agora não tem mais esse apelo tão radical ao nacionalismo espraiado em todas as dimensões da vida social. Em outras palavras, o fascismo hoje ele é nacionalista por um lado, mas por outro lado ele é extremamente capitalista. E o capitalismo ele não suporta propriamente se restringir a uma nação apenas. Você tem as transnacionais, as grandes empresas, elas não são de um país apenas. Então o fascismo ele tem como característica hoje uma forte defesa do capitalismo. Então o capitalismo é defendido com unhas e dentes pelos fascistas. E é por isso que eles usam muitas vezes o uso da palavra liberdade de forma abstrata para circunscrevê-la apenas e fortemente ao âmbito econômico e ao direito de agredir verbalmente as pessoas. Então você tem um processo do fascismo que tem como característica central uma defesa da liberdade seletiva e de conveniência, uma liberdade que é para agredir, que é para destruir a pessoa. Isso é um uso. E outro fato importante, e diferentemente do fascismo do início do século XX, até a primeira metade do século XX, né, é um fascismo que ele tem como ponto central uma clara defesa dos interesses da burguesia, da elite e do capitalismo de forma geral. Ou seja, não há dúvidas com relação ao sistema que o fascismo adere e a partir do qual ele se fortalece hoje, que é o capitalismo. E esse vírus está sempre rondando por quê? Porque o fascismo tem um discurso sedutor. E onde está a sedução dele? Está na resposta fácil a problemas complexos. Não existe resposta fácil para problemas complexos, a não ser de forma fantasmática. Como a psicanálise diz, o fantasma é uma ilusão que a gente cria para suportar a realidade. Então, muitas vezes, a ilusão passa pela tese de que a gente pode simplesmente solucionar os problemas tomando medidas simples. Problemas complexos não podem ser resolvidos de forma simples. Então, o fascismo ele promete uma solução rápida. E a solução rápida passa muitas vezes pelo que eles acham que é o combate à corrupção. O que faz com que o fascismo tenha uma dimensão muito fortemente moralista. Ou seja, a gente combate a corrupção, a gente resolve os problemas. Isso é estúpido, né? Porque simplesmente isso não resolve problema nenhum. A corrupção não é um privilégio de nenhum espectro ideológico, ela atravessa a história humana, tem que ser combatida sempre, claro, mas isso não é uma justificativa para que a gente tenha, por assim dizer, um movimento que, em nome do combate à corrupção, quer agora, diríamos, corromper o Estado ao seu favor. Fazer que o Estado só sobre aquilo que ele diz que é verdade. Legal, legal, excelente. Adorei tua resposta, cara. Me fez assim olhar até com mais, digamos, profundidade para o fenômeno, né? E já que você trocou, Érico, eu tenho um monte de perguntas para fazer, algumas que talvez eu acabe esquecendo, outras que surjam durante o papo da gente. Mas já que você tocou na palavra psicanálise, eu vou fazer uma pergunta, tá? A gente não vive oficialmente num regime fascista, embora a gente identifique alguns sintomas e perceba que a febre está aumentando. Vamos considerar a febre um desses sintomas, não é? Mas já que você falou em psicanálise, não é, que remete à saúde, faria sentido, Érico, afirmar que existe uma coisa chamada personalidade fascista, não importando a época em que o sujeito viva, por mais que o conceito tenha sido cunhado apenas no século XX. Eu sei que a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para não cair naquilo que os historiadores chamam de anacronismo. Eu poderia falar numa personalidade fascista, agora é a pergunta para o psicanalista, mais do que talvez para o filósofo. Excelente. O Adorno, que é o filósofo que também trabalhou psicanálise, ele defendia que sim, né, que existe uma personalidade fascista. E é uma pergunta bem difícil que você fez, é uma pergunta excelente. E já que estamos aqui no âmbito também da escola, do ensino, né, eu lembro que, da minha época do colégio, né, você conhece, acompanha muito bem, embora não tenha estudado comigo, mas conhece todas as pessoas com as quais eu estudei, né, que são próximas. E você vê que, mesmo naquela escola que, naquele contexto, era progressista, você tinha pessoas que tinham a tendência a defender certas posturas autoritárias, né? Então, a personalidade fascista é uma personalidade que tem como característica marcante o autoritarismo. E o que é autoritarismo? É você achar que você é o espelho do mundo. Então, o autoritarismo é, sobretudo, aquele que determina como se a sua norma, a sua auto, né, fosse uma forma de governar todas as pessoas. Então, o autoritarismo é uma característica marcante dessa personalidade fascista. Por quê? Porque ele acha, a pessoa fascista, a personalidade fascista, ela acha
que ela é parâmetro para tudo. Então, esse é um grande problema. Por quê? Porque ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas todo mundo é obrigado a respeitar as diferenças. E o fascismo, como ele tem uma característica autoritária, ele não tem esse apreço pela diferença. É muito comum que o movimento fascista, por exemplo, tenda a compreender que existem os cidadãos de bem, ou seja, aquelas pessoas que são patriotas da família, e as outras pessoas que não são classificadas propriamente como cidadãos. Por quê? Porque elas não estão de acordo com isso que é parâmetro para aquelas pessoas. Então, o fascismo é um movimento que tem como característica marcante a segregação. Ele divide entre aquelas pessoas que eles consideram que são boas, que comungam com os valores que eles têm, daquelas pessoas que não comungam com os valores que elas têm. Então, essa divisão é muito característica do movimento fascista. Você percebe Bolsonaro, por exemplo, embora não esteja um Estado fascista, qual a forma dele governar? É sempre separando, é sempre criando conflito e dizendo que eles são contra mim e eu, diríamos assim, tenho a razão. Então, ele fala para o seu séquito. Ele não fala para as outras pessoas. Para 70% do Brasil, ele não fala. Ele fala apenas para esses 30% que apoiam ele e que pensam o Brasil de forma sectária. Ou seja, o Brasil deve ser dividido entre aqueles que estão comigo e que, segundo eles, na fantasia deles, seriam o Brasil e aquelas outras pessoas que não são o Brasil. Massa, muito boa resposta, Érico. Deixa eu aproveitar que a gente ainda está pela psicanálise, ficar mais um pouquinho nela, pode ser? E aí depois a gente vai para outros caminhos. Você citou, alguns instantes atrás, um livro famoso escrito pelo Freud, Psicologia das Massas e Análise do Ego, ou Análise do Eu. Pode falar mais um pouco sobre esse livro e instrumentalizar esse livro, talvez, para interpretar o fenômeno desses grupos que estão aí ganhando as ruas, mesmo em épocas de pandemia, mesmo numa época em que você deveria ficar em casa? O Freud ajuda a entender melhor o que está acontecendo no Brasil? Sem dúvida. Ótima pergunta. Essa tradução do livro é uma tradução literal, né? Freud escolheu a palavra massa mesmo, em alemão. E por que Freud fez isso, né? A ideia de Freud é que, obviamente, a psicanálise ela tem uma função clínica como ponto principal. Isto é, o principal vetor da psicanálise é a clínica, é você atender as pessoas que estão em sofrimento psíquico. Mas Freud percebeu que o sofrimento da pessoa na clínica, aquele sofrimento particular, está sempre relacionado com o sofrimento mais geral. Então, a repressão que aquele indivíduo na clínica tem é uma repressão que não é apenas dele, é da sociedade como um todo, Freud dizia da cultura, da civilização, que reprime aquele indivíduo. Então, aquele indivíduo ele vai por um sofrimento específico, mas ele está ligado a uma dimensão social. Portanto, não dá para separar o indivíduo da sociedade. Entretanto, você não pode fazer uma psicanálise da sociedade na totalidade. Você não vai botar toda a sociedade num divã. Você bota pessoas, não sociedades. Mas Freud entendeu que certos comportamentos de grupo, portanto, certos comportamentos que assumem uma característica de massa, eles podem ser entendidos como se fosse um ego, como se fosse um eu, como se fosse um indivíduo. Né? Por isso ele diz o termo massa. O que massa é? A gente que está no ensino médio, lembra das aulas de física, né? A massa é uma coisa que é uniforme, compacta. Uniforme e compacta. Então Freud acreditava que quando a gente tem um grupo que é uniforme e compacto, ele funciona igual a um indivíduo. É nesse sentido que esses grupos eles trabalham com a tese de que eles se unem pelo amor, por um lado, um amor entre eles, e se unem também pelo ódio aos que não estão com eles. É por isso que, como o Marcel colocou aqui nos comentários, a ditadura militar, por exemplo, ela usou, o que foi que ela usou? Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, ou você está comigo ou você é contra mim. Não há espaço para diversidade de opiniões. Então, o que Freud percebeu nesse texto é que quando as pessoas se juntam, elas passam a ter características que sequer individualmente tinham. Por exemplo, um exemplo bem prático para a gente. O linchamento. Seja virtual, seja físico. O linchamento é uma prática que tem essa marca do fascismo. Por quê? Porque é uma prática em que as pessoas se juntam e tomam atitudes que elas talvez não tomassem isoladamente. E por que elas fazem isso? Porque elas acreditam que estão certas, moralmente corretas, e que elas podem decidir a partir dessa moralidade o que as outras pessoas são, sem qualquer julgamento. Então, essa é a característica que Freud percebeu no texto, é que a gente se une, muitas vezes, em prol de um objetivo que faz que a gente seja tão unido que a gente se comporta como uma coisa só. E o fascismo, a imagem do fascismo é essa, né? São vários fechos que se juntam
formando um único fecho. E a força desse fecho está na união, e não em cada fecho individual. Exatamente, perfeito, né? Ele pega essa imagem lá da República Romana, né? Ele recorre à antiguidade e traz para o século XX. Bacana, Érico, Porque muito a bom. antiguidade romana, da Itália poderosa, tem que retomar Roma, né? Como Hitler Exatamente. dizia o terceiro Reich, né? Então é sempre certo que a gente tem que resgatar um grandioso passado para prosperar no futuro civilizacional com essa grandiosidade toda, né? Que é muito falocêntrico isso tudo, né? É sempre a ideia de que o presente está em decadência e precisa resgatar um passado de ouro, né? Isso é Exato. um lugar comum. Legal, Érico. Eu vou agora fazer uma nova pergunta para você. E, inclusive, foi graças ao que eu vou dizer agora que eu disse, pô, Érico é um cara que eu acho que tem tudo para acrescentar nesse momento. Na verdade, eu te conheço há muito tempo e o que não falta é motivo para te chamar para conversar. Mas essa frase, você publicou nas suas redes sociais, vou ser bem objetivo agora. Você publicou nas suas redes sociais, acho que hoje, mais cedo, uma frase que eu achei muito interessante e fiquei pensando muito sobre ela. E eu disse, pô, eu quero que Érico explique. E não explique só para mim, não, explique para mais pessoas, né? Eu vou ler aqui para a galera que está em casa, né? Eu sei que nem todo mundo que está acompanhando a live te segue. Eu vou ler a frase para você e para todo mundo, e aí você fica livre para poder explicar né, dizer o que pensa. Mais para frente, a gente pode até abrir para perguntas também das pessoas que estão acompanhando, né? Acho que enriqueceria bastante. A frase é a seguinte, galera, vou ler aqui. Só se é antifascista quando se é antirracista, anticlassista e antissexista. Eu vou repetir, porque ela tem muito conteúdo, tá? E é a oportunidade também das pessoas meditarem sobre a carga semântica da frase. Só se é antifascista quando se é antirracista, anticlassista e antissexista. Quer dizer, no fascismo e no antifascismo tem aí pelo menos 3 elementos adicionais, não é? Racismo e antirracismo, classismo e anticlassismo, sexismo e antissexismo. Érico, a palavra está contigo, cara. Maravilha, muito obrigado pela oportunidade de falar desse post. Claro que é um post rápido, eu escrevi também no Twitter, né? Quem quiser me acompanhar lá no Twitter. No Twitter eu vou jogando algumas ideias no Twitter para pensar e depois fazer um texto mais cuidadoso, mais acurado, né? Eu tenho escrito muito na imprensa também. Mas esses insights são bons para a gente começar a pensar a partir deles, e Jeff está me dando uma oportunidade ótima, que é falar um pouco sobre essa frase que eu coloquei nas redes Posso sociais. interromper só um pouco, Érico? Estou vendo que algumas Claro, sempre. pessoas, eu acho que 4 na sequência, ainda acrescentariam anticapitalista. Mas não sei se as pessoas estavam acompanhando a live desde o início, a gente estava falando um pouco sobre isso também, né? De que o fascismo ele se transforma. Talvez lá nos anos 20, 30, a ideia de que era anticapitalista era muito forte, mas você fez um comentário alguns minutos atrás mostrando que hoje não, hoje tem essa associação. Então, se puder retomar depois de falar sobre o que eu perguntei, fica à vontade, Érico. Acho que alguém comentou aqui, Giovana, que anticlassista não seria anticapitalista, de algum modo sim. Eu acho que ela foi muito precisa aí na interpretação. E eu vou, enfim, talvez partir desse ponto que ela coloca, talvez seja o mais complexo, porque muita gente, como você falou, Jeff, disse para colocar anticapitalista, não é? Eu achei interessante, claro, e quando eu coloquei anticlassista, no sentido que você não pode discriminar as pessoas pelas classes sociais, você não pode, de alguma forma, segregar as pessoas pela classe social. O fascismo, ele é um movimento, como dizia, essencialmente segregador e sectário. Então, é um movimento que ele se caracteriza pela divisão dos cidadãos de bem e aqueles que não são de bem. Ora, quem são os cidadãos de bem no século XXI? Quem são os cidadãos de bem aos quais Bolsonaro faz referência? Aos quais Trump faz referência? Cidadãos de bem são homens brancos heterossexuais. Então, claramente, e ricos, né? Ou podem não ser ricos, mas podem ser, como eu coloquei lá no meu livro do Loser, aquelas pessoas que fantasiam ser os grandes vencedores, que fantasiam ser os grandes homens, os grandes líderes, mesmo não tendo dinheiro nenhum. Então, fantasiam ser os grandes empresários de si mesmos. Então, esse perfil é o perfil que caracteriza, segundo Bolsonaro e Trump e todo esse pessoal, o que é, diremos, desejável para as pessoas. Que elas sejam brancas, heteronormativas, capitalistas, empreendedoras. Então, de algum modo, o fascismo ele é o quê? Ele é justamente a reunião desses fatores tomados
como um sustentáculo da vida social. Ou seja, quem tem que ser considerado cidadão de bem é quem está de acordo com esses critérios. Quem não está de acordo com esses critérios está fora. Então o fascismo ele segrega, ele sempre divide, como eu dizia. Ame aqueles que estão de acordo comigo, odeie aqueles que estão contra mim. É isso muito claro no Trump, no Bolsonaro, né? Você vê que Moro, até de um desse, era o cara mais amado em linha reta do universo, né? E de repente se tornou um cara odiado pelos bolsonaristas, né? Então isso mostra um pouco a lógica que eles têm, que é a lógica maniqueísta entre o bem e o mal, certo? Como eu coloquei no post, para você ser antifascista, você tem que ser, sobretudo, anti qualquer forma de segregação. O fascismo é uma segregação que no início do século XX, na primeira metade do século XX, tinha como característica central essa ideia de supremacia de um povo, no caso do povo na Alemanha, do próprio povo alemão, que segundo Heidegger era um povo metafísico, era um povo especial. Então, essa característica de uma supremacia é o que caracteriza o fascismo e o nazismo na primeira metade do século XX. Depois, como você colocou muito bem, esse vírus vai sofrendo mutações. E uma das mutações é qual? É justamente o quê? É você agora entender que isso pode ser usado para além da Europa. Então, não é apenas o fascismo, não é apenas agora um modelo eurocêntrico. O fascismo passa a ser um modelo e um modo de pensar que se caracteriza pela defesa do privilégio de classe, do privilégio de raça e do privilégio de gênero. Então, para ser antifascista, você não pode só ser apenas contra, diremos, a dimensão do capitalismo que o fascismo hoje em dia defende. Você tem que ser contra a totalidade de fatores que concorrem para que os governos sejam autoritários. Então, o fascismo, como você disse muito bem, Jeff, mudou. Ele é um vírus em mutação. E o que caracteriza o fascismo hoje é que ele é profundamente sexista, profundamente racista e fortemente defensor do capitalismo. Então, é esses três elementos que estão presentes na minha frase, para alertar para a gente para o fato de que não adianta ser antifascista no sentido abstrato. O fascismo ele ganhou uma nova conotação que envolve fortemente a segregação racial, de gênero e de classe. Massa, Érico, massa. Antes de fazer uma nova pergunta, eu queria falar só duas coisinhas. No final, eu vou te pedir, Érico, por favor, para divulgar teu livro, para divulgar também teu Twitter, porque nem todo mundo conseguiu registrar, não é? O Twitter é Andrade/Érico. Andrade. É meu nome, Érico Andrade, mas é o contrário no Twitter, Andrade/Érico. Pronto, então... Deve ter o link na bio, essa coisa da bio que eu nem sei usar direito também, mas está lá, acho, no Twitter, no meu Facebook também estava o Twitter. Show, show de bola. E depois eu vou querer que você fale sobre o seu último livro, né? Não é o seu livro, é o seu último livro, né? Já que você já tem alguns livros publicados. Érico, duas perguntas assim, né? Na sequência. Se você puder e quiser falar a respeito. Primeira, será que a esquerda não desgastou muito, Érico, o termo fascismo? Porque hoje parece que é super necessário usar a palavra fascismo. Eu, pelo menos, acho que chegou a hora de falar mesmo, sabe? Porque não dá mais para fazer de conta, não tem mais eufemismo nem nada do tipo. Mas será que a gente, mais assim, do espectro de centro-esquerda, né, ou de esquerda, não usou no passado em excesso e isso de alguma maneira desgastou a moeda e talvez agora que a gente precise usar, o impacto dela não cai um pouco? É a primeira pergunta. Ou eu faço logo a segunda, ou quer responder essa, depois eu faço a outra? Pode tentar responder rápido para a gente ter um bate-papo mais forte, né? Pronto. Para poder não ficar... Então, Diz. Não, vai lá. Então, excelente questão. Acho que, primeiro, sim, você tem razão. A gente usou a palavra fascismo para dizer tudo aquilo que era diferente da gente era fascismo, né? Então, muitas vezes você usa o termo para tentar classificar atitudes que não estão de acordo com aquilo que a gente acredita. Mas o fascismo, eu insisto, ele tem uma característica central. Ele é autoritário. Porque, percebam, é normal a gente discordar. É normal a gente ter discordância. O problema do Brasil hoje não é a discordância. Não é a gente ter que estar de acordo sobre tudo. É que a gente tem que estabelecer os termos a partir dos quais nós podemos discordar. A gente não pode sair discordando, por exemplo, da Constituição, da divisão dos poderes. Esse tipo de discordância, esse tipo de desconfiança das instituições é o que faz o esteio, o chão para o fascismo. Então, o fascismo ele é, sobretudo, uma tentativa de usurpar
qualquer procedimento institucional democrático. Então, é isso que é o fascismo. Não é simplesmente que eu discordo da pessoa porque ela pensa diferente de mim, que é fascismo. Fascismo é quando você tem um projeto político de enfraquecimento das instituições para promover um poder autoritário. Isso é o fascismo. Massa, entendi, Érico. Faz muito sentido, cara. Eu estou vendo aqui alguns comentários e perguntas bem interessantes. Já já eu vou retomar, fazer mais uma ou duas perguntas, aí eu vou retomar algumas perguntas que estão aparecendo, né, e abrir espaço para a galera também. Ô, Érico, uma parte das pessoas que defendem o atual governo tem defendido também que para você, de repente, acabar com, ou enfraquecer ou destruir essas instituições que são definidas pela Constituição Federal de 88, não significa necessariamente matar a democracia, uma vez que você poderia, mesmo sem essas instituições, como, por exemplo, o Supremo ou o Congresso, dar voz no governo aos anseios populares. Não é? Ou seja, que é possível ter democracia, na visão dessas pessoas, sem a forma democrática definida, né, classicamente, não só pela nossa Constituição, que tem 32 anos, né, a Constituição Cidadã, mas também por todas as constituições ocidentais. É possível ter democracia num país de massas como o nosso, sem que instituições do poder legislativo e judiciário tenham seu papel, seu espaço? Excelente. Tem um filósofo chamado Montesquieu que fez um livro importante, cujo título é O Espírito das Leis. Montesquieu lançou uma tese que muita gente levou a cabo no futuro, né? E que caracteriza a nossa democracia no presente. Qual seja a ideia de que você tem que ter um controle social da própria instituição democracia. Você tem que ter um controle social dos procedimentos da própria democracia. É nesse sentido que ele defendia, e que hoje em dia temos no Brasil, a divisão dos poderes. Por quê? Porque caso você tenha um poder na mão de apenas um desses três poderes, como no caso do Brasil, você tem um sistema, como dizia, autoritário. Então, a forma de você vedar o autoritarismo é você dividir. Né? Então, o desafio sempre é proliferar o poder. Não é concentrar, é espraiar, é dividir. É por isso que, por exemplo, no governo Lula você tinha muito os conselhos. Conselhos da cidade, conselhos de várias ordens, que foi a primeira coisa que o Bolsonaro quis acabar. Por quê? Quando você pretende estabelecer um regime autoritário, você tem que estabelecer um regime que tenha uma concentração de decisões de poder. Então você quebra os conselhos. Então, nesse sentido, portanto, a democracia ela precisa, para sobreviver, que haja um controle de todas as instituições entre si mesmas. É por isso que você tem uma divisão dos poderes em que cada poder tem uma função, mas, ao mesmo tempo, cada poder tem, por exemplo, uma dimensão de controle daquele outro poder. Se você acaba com isso, você institui um regime em que a autoridade é dada a um poder só. Aí você tem o que eu estou chamando de autoritarismo. Então, a divisão dos poderes ela é central para o processo democrático, porque você evita que apenas um poder tenha arbítrio sobre tudo, que é o que caracteriza o autoritarismo. Massa, Érico, perfeito, cara, muito boa. Eu quero te fazer só mais uma pergunta, meu amigo, antes de abrir para as outras pessoas. Mas antes de fazer essa pergunta, eu estou vendo aqui que muitas pessoas estão sugerindo que eu deixe a live salva. Essa é a minha intenção, pessoal. Não sei se eu vou conseguir, porque essa é a minha primeira live. Eu não treinei, eu não pesquisei. Então, vamos cruzar os dedinhos aí para ver se dá certo, né? Eu quero que fique salvo, porque eu acho que é um bom registro, né, de uma reflexão primorosa feita pelo Érico e que eu acho que pode lançar luz sobre algumas dúvidas, sobre alguns conceitos, né, que as pessoas, porventura, possuam. Né? Érico, eu te acho, assim, eu não vou ficar aqui tecendo loas desnecessariamente, mas eu tenho uma admiração por você gigantesca e por várias razões. Uma delas é porque, mesmo você sendo um cara que se posiciona politicamente, como eu já disse há alguns minutos, no espectro político da esquerda, você não deixa de fazer críticas à própria esquerda, não é? E eu sei que recentemente, por exemplo, você publicou um texto onde você traz um pouco dessas críticas. Se você quiser falar aqui sucintamente sobre elas,
E aí eu vou emendar uma segunda pergunta, porque eu tenho visto muitas pessoas, eu sei que é mais polêmica, não é essa pergunta, eu tenho visto muitas pessoas nas redes sociais dizendo coisas do tipo que Bolsonaro está no poder graças ao PT. Você concorda com isso? Sim, não, por quê? Tá bom? Então, duas perguntinhas. Não sei se eu fui confuso, espero ter sido claro. Bom, o texto ao qual tu está te referindo foi o texto que saiu no Le Monde Diplomatique, Brasil, né? Que é um texto sobre o racismo estrutural na esquerda, não é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Então, esse texto eu achei bem interessante, e ele veio de uma live que eu vi. Eu não vejo muitas lives não, mas essas lives de política eu tenho acompanhado algumas delas, e a do Freixo, com Haddad, e depois o Freixo fez uma com o Felipe Neto também, logo no outro dia. Aí eu não estou na dúvida qual foi das duas que ele falou, né? Mas uma delas, o Freixo, lá do Rio de Janeiro, falava que a esquerda abdicou de uma discussão importante sobre a segurança pública. Então, isso me deu um estalo na época, esse rapaz interessante, né? Primeiro que Freixo é um cara, só para recuperar um pouco a história dele aqui, para vocês entenderem a dimensão do que é ele falar isso, Freixo perdeu o irmão para a milícia. O irmão de Freixo foi morto e a grande amiga dele, Marielle, foi morta, né, pela milícia. Ele, obviamente, ameaçadíssimo de morte, né? E o Rio de Janeiro já mostrou que é possível matar pessoas importantes, mataram o juiz e mataram a Marielle, né? E podem matar o Freixo, na verdade. E aí a questão que o Freixo colocou, eu achei muito, muito central. Por que nós, esquerda, abandonamos a questão da segurança pública para a direita? Ficamos preocupados com a tentativa de não militarizar a polícia, com preocupação. Outra, as questões sociais que levam as pessoas ao crime. Ok, é verdade, a questão social é importante, ela tem que estar no centro do debate sobre a segurança, o que leva as pessoas à criminalidade. Mas o que eu colocava naquele texto foi que a gente foi muito inepto, a gente deixou que a direita assumisse o papel da discussão sobre segurança pública. Qual é a consequência prática disso que temos no Brasil? O fato de que é muito mais perigoso hoje que o Brasil sofra uma espécie de golpe, ou pelo menos uma ação miliciana das polícias, do que do próprio exército. O perigo que está no fascismo brasileiro hoje não é do exército, é da polícia. Que foi, diríamos assim, abandonar a própria sorte do ponto de vista da esquerda. A minha hipótese naquele texto é que isso se trata de algum modo, não se explica exclusivamente, mas é uma hipótese de trabalho, uma possibilidade que o racismo tenha contribuído para isso. Por quê? Porque não é apenas a população negra que é morta pela polícia. A polícia é justamente também morta quando ela é negra. Então a maior parte dos policiais mortos no Rio de Janeiro são negros. A maior parte das pessoas mortas no Rio de Janeiro pela polícia são negras. Então a negritude é um elemento central nesse debate. Por quê? Porque nos indica que há um racismo histórico que nós de esquerda não demos conta quando a gente deixou a segurança pública para a direita. Ou seja, não percebemos que o Estado ele é uma máquina de matar gente negra e que o sacrifício que o Estado tem do ponto de vista de suas mortes é também de pessoas negras, a saber, os policiais negros. Então, a gente não percebeu que a colonização ela se reproduz no Estado brasileiro a partir do momento que a negritude ou ela vive insegura ou ela é morta pelo Estado. Então, é nesse sentido que faltou para a gente faltou à esquerda perceber que há uma dimensão racial na questão da segurança pública e que a gente tem que combater, sobretudo, por exemplo, a proibição do consumo de drogas e a proibição do tráfico de drogas. Isso é responsável diretamente pelo extermínio da juventude negra no Brasil. Então, a gente tem que levar a sério e a radicalidade dessa questão, que não foi tratada pelo governo de esquerda. O governo do PT não discutiu isso. A segurança pública não foi trabalhada no PT de forma radical. E quando eu faço esse tipo de crítica à esquerda, eu não faço no sentido de condenar a esquerda. Aliás, eu sou antipunitivista, não condeno ninguém. Né? Acho que todo mundo tem que ser perdoado, tem que ter segunda chance. Isso se conecta com a tua pergunta, com uma questão importante que você colocou em outro pôster. Até pensei que você fosse fazer ela. Caso você vá fazer, eu estou me antecipando, porque eu acho que tem relação. Que você comentava o seguinte, Jeff, eu fiquei incomodado com as pessoas fazendo apologia da violência, né? O que aconteceu nos Estados Unidos. Você colocou um pôster nesse sentido, né? E é evidente, e esse é um ponto central, que a gente não deve colocar fogo nos racistas. A gente tem que colocar fogo no racismo. Essa distinção é importante. Por quê? Porque se eu acrescentasse alguma coisa à minha frase lá do Facebook, do Twitter, era ser antifascista é também ser antipunitivista. Isso, nesse ponto, eu me associo a Angela Davis, a filósofa americana, militante negra, que trabalha muito bem
Isso, porque ela percebeu que quem é punido nos Estados Unidos são os negros. Quem está na prisão nos Estados Unidos são os negros. Então, essa ideia de punitivismo é uma forma de punir exatamente os negros. Então, nesse sentido, a gente não pode sair também pensando que vamos agora tocar fogo nos fascistas. Temos que tocar fogo no fascismo. A nossa discussão não pode ser pessoal, tem que ser sempre estrutural. O que foi que levou o Estado fascista no Brasil? Colocar a culpa no PT deu uma preguiça intelectual enorme. Por quê? Porque, obviamente, que um governo de esquerda durante 13 anos vai sofrer desgaste. É evidente que o PT poderia perder. Pedir para o PT não sair como principal partido na eleição é muito estranho, porque o PT é o maior partido de esquerda da América Latina inteira. Era um partido que foi governo durante anos, que teve um impedimento da presidenta muito complexo, não é? E você tinha chance de ganhar. Então, acho que é muito complicado colocar o PT nesse aspecto. Agora, por quê? Porque o grande derrotado na última eleição, não foi o PT apenas. Foi, sobretudo, a direita liberal. Quem ganhou e quem teve força a partir de então foi a direita extrema, quando não propriamente fascista. A direita liberal ela perdeu algo que teve uma votação ridícula na eleição. Né? Se o Dória não tivesse ganho em São Paulo e quase que ele perdia em São Paulo, o PSDB corria o risco de ter sido extinto naquela eleição. Então a gente tem que ter muita clareza. O PT foi o partido que mais elegeu gente no deputado ainda. Apesar de tudo, vocês terem ideia. Então é muito complexo pensar dessa forma, porque eu acho que também temos que cobrar dos liberais, das pessoas que são liberais, mas que não são de extrema-direita, um posicionamento, né, delas nesse aspecto. É por isso que eu sou muito a favor de uma ampla frente democrática em defesa da democracia contra o fascismo. É o que o Freixo tem defendido, né? É um pouco diferente do que Lula pensou. Lula escreveu hoje, eu estava vendo agora, algo que não vai nessa direção. Acho que não dá. Acho que não temos espaço para isso. Entendi, Érico. Poxa, que análise eu achei aqui genial, cara. Muito boa mesmo. Eu vou fazer o seguinte, Érico. Claro que eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas a gente tem uma questão de tempo também aqui. Parece que a live só dura 1 hora. Eu sou meio... 1 hora, tá. Vou poder gravar, inclusive. Exato. Eu não sei quanto tempo ainda falta. Eu acho que faltam coisa como 20 minutos no máximo, talvez menos. Então, a gente precisa ser mais... Eu vou abrir mão de algumas perguntas. Eu vou te pedir para fazer... Eu acho que falta bem menos, viu? Bem menos, né? Tu tá marcando aí? Não, porque a gente começou às 8h30, são 9h30, né? Não, a gente começou atrasado mais de 15 minutos, cara. Bom. Tá. Então tem aí pelo menos uns 15 minutos. Então, eu vou te pedir, né, não deixar para o fim, que a gente corre o risco de não dar tempo. Eu vou te pedir para você falar um pouquinho sobre o seu livro, chamado Sobre Losers. E depois que você falar um pouquinho sobre ele, a gente abre as perguntas. Você, né, tem muitas perguntas aí. E aí a gente abre para a galera. Tá bom? Quer dar uma palavrinha sobre o seu livro? Bem rápido, eu também. No YouTube tem um lançamento do meu livro, aqui em Recife, né? Eu fiz um lançamento no Brasil, em vários lugares do Brasil, né? Enfim, vários lugares. São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, sei lá, Rio Grande do Norte. Pega o livro para mostrar, estou vendo ele ali atrás. Ó. Vários lugares do Brasil foi lançado o livro. E o ponto central do livro é uma crítica que eu chamo existencial, né, ontológica ao capitalismo, e especialmente o projeto liberal do indivíduo que se autodetermina. Né? A filosofia moderna acreditava que os indivíduos se autodeterminam, né, são autônomos. A ideia da autonomia também é a ideia que a gente usa para falar, por exemplo, profissional autônomo. Né? Ou seja, a ideia é que você pode simplesmente determinar suas próprias leis, que você pode empreender, que você pode gerenciar a sua vida. E eu vou mostrar que isso é uma falha, não apenas porque a gente é um inconsciente, que a gente não controla, mas, sobretudo, porque a gente é uma totalidade orgânica. Em outras palavras, a gente é com a natureza uma coisa só. E a natureza ela é absolutamente imponderável. Eu nem imaginava que viria essa catástrofe que nós estamos vendo hoje, que é a pandemia, que reforça, de forma dramática, o fato de que a gente está conectado com o mundo de maneira radical. Então, um vírus, que do ponto de vista físico, né, é algo aparentemente simples, né, é algo que é capaz de parar a economia mundial. E por que isso é possível? Por 2 fatores que eu coloco no meu livro. Primeiro fator, a gente com a natureza compõe uma coisa só. Nós somos uma totalidade orgânica. E a gente não tem controle sobre a gente, total, como dimensão física. Não temos. A gente tem uma previsibilidade interessante que a ciência nos forneceu, mas não é absoluta. Aliás, muitas fantasias conspiratórias partem disso. Achar que a ciência pode dominar tudo. Quando não dominou, é porque foi uma conspiração. Não, é difícil.
Não é à toa que fazer uma vacina, por exemplo, o coronavírus, demora. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, junto com um colega meu, Felipe Pimentel, professor da Biologia da Federal, e que a gente dizia, olha, a vacina naquela ocasião, com 1 ano e meio. Né? E isso vai se confirmar o que a gente disse. Porque a ciência não é assim no passe de O que mágica. já seria um recorde, né? Eu vi que na média o tempo ainda é bem maior do que isso, né? Então, supondo que há uma pandemia, que é uma coisa excepcional, que talvez prosperasse, né? Outra característica marcante, que infelizmente a pandemia demonstrou também, que está no meu livro, que é o fato de que nós somos conectados uns com os outros e formamos um grande tecido humano de inter-relações. Então não existe ninguém independente sozinho no mundo. Toda relação é interpessoal. Todo conhecimento é uma produção coletiva, cultural. Não existe um indivíduo. A ideia de patente é um contrassenso, como se alguém tivesse uma ideia que ninguém teve. Toda ideia é construída a partir de outras ideias existentes. Então não existe essa ideia de um individualismo. O indivíduo é uma categoria abstrata, diríamos assim, absolutamente incompatível com a condição humana. O ser humano é essencialmente social. Não é porque a gente é legal uns com os outros ou não. A sociabilidade é algo que constitui a gente como espécie. A gente esquece, mas nossa espécie tem mais de 100 mil anos, mais ou menos 100 mil anos. E durante esse tempo todinho a gente só funcionou coletivamente. Então essa fantasia do indivíduo, isso é uma fantasia. A gente não é indivíduo. Né? E aí, novamente, o que acontece? Onde foi que a pandemia teve mais força? Primeiramente nas grandes cidades, por onde circulam mais pessoas. Né? Então perceba o drama que é pra gente agora estar isolado socialmente. É dramático. Mas por quê? Porque a nossa vida é social. Então a gente não tem... Então, tudo isso é uma fantasia que o capitalismo criou, que eu mostro no meu livro, que teve um grande mérito para o capitalismo, que foi achar que o indivíduo que é culpado pelo fracasso dele. Esse é o loser. Aquela pessoa que se culpa por não ter tido sucesso devido na vida. Sendo que não dá para todo mundo ter sucesso num sistema que poucas pessoas têm sucesso. Esse foi o ponto que eu trabalhei um pouco no meu livro. Que legal, né? Eu tive a oportunidade de ler o livro do Érico e recomendo, galera. Onde é que a gente compra o livro, Érico? Tá, enfim, agora tá complicado, mas estava na Livraria Jaqueira, não sei se eles estão entregando no domicílio, na Livraria Jaqueira aqui em Recife. Tem umas 2 livrarias em São Paulo que tá vendendo também, eu esqueço o nome delas agora. Tá vendendo também na Amazon. E no site da editora, CRV. A editora CRV, facilmente achável num site de procura. Pronto, mais tarde eu vou fazer uma postagem com o livro para as pessoas verem com mais calma, né, essas informações. Eu estou vendo aqui o tempo. O livro é sobre losers. Fracasso, impotência e afeto do capitalismo contemporâneo. Alguém perguntou, eu estou aproveitando para responder. Show, sobre losers. Gente, a gente tem aqui mais 7 minutos e 10 segundos. Agora eu estou vendo o tempo. E aí eu queria abrir esse momento. Desculpem ter deixado tão pouco tempo para vocês. Mas se alguém quiser, não sei se o Érico também pode voltar com um dedão assim, né? E ver alguma pergunta lá atrás que ele acha interessante responder, né? Porque algumas pessoas já fizeram algumas perguntas. Se tu quiseres, velho, fica à vontade. As perguntas que eu vi, eu tentei falar um pouco delas, assim, mas se alguém quiser fazer agora, é só lançar aí o debate. Tá bom, vamos ver se aparece mais alguma. Eu estou dizendo para tu ter cuidado para salvar o negócio aí. O Alvino falou, o grande amigo Alvino. O Wellington está pedindo para... Meu colega do ensino médio também. Eu vi que tem muita gente aqui, professoras também, né? Professora Juliana Vanderlei. Uma galera aqui do ensino médio, tanto aluno como professor e professora presente aqui no debate. Alvino, né? Juliana, Alvino lá do Engenho do Meio, olha só, Giovana, Wellington, Maciel também professor. Maciel também, exato. Depois eu vou convidar Maciel. Maciel, você está convidado, viu? Depois eu vou ligar para você para a gente combinar direitinho isso, tá? Mas gostaria de tê-lo aqui conosco, certo? A Giovana fez aqui uma pergunta. Foi minha aluna, uma pessoa queridíssima, gosto muito da Gil. Se quiser responder sobre a despolitização do movimento Antifa nesse momento que a gente está vivendo, dá para captar assim o que o Giovana quis dizer, o Érico? Eu vi uma pergunta aqui que eu quero até tentar responder também, a história do fascismo no Brasil, posso falar um pouco dela, mas claro. Qual foi a pergunta que você... Se ela acha que talvez esteja havendo aqui uma despolitização desse movimento antifascista. Talvez tenha um pouco a ver com aquilo que eu falei antes, de estar usando de forma muito acrítica, ou não sei, se tu tem algo a dizer sobre isso. Eu acho que agora o movimento ganhou uma força mais unitária, né? Assim, acho que agora, de fato, você tem um movimento que está se constituindo como uma ampla frente
contra o fascismo. E esse é um ponto importante. Uhum. Para que exista uma frente, a gente tem que respeitar que esse movimento vai comportar pessoas de direita liberal. Uhum. Se é um movimento pela democracia, tem que ser um movimento muito mais amplo do que o nosso registro de esquerda. Acho que esse é um ponto central que a gente não pode deixar de perceber. Nesse ponto, eu estou um pouco em desacordo com o presidente Lula, quando falava que tinha gente assinando manifesto, que tinha defendido o impedimento de Dilma. Certamente sim. Mas nesse contexto político, e Lula ensinou muito bem a gente no Brasil, né? Que fazer política, Lula dizia que no Brasil tem que fazer aliança até com Judas. Uhum. E essa imagem que Lula usou, eu aplicaria a ele agora. A gente não pode agora estar escolhendo quem vai ser aliado. A gente já tem um adversário muito claro, que é o governo Bolsonaro. Então, acho que toda a frente ampla em favor da democracia tem que comportar as diferenças sobre as quais a gente tem falado até agora, né? E isso é importante, porque o fascismo é uma coisa que é recorrente na história do Brasil. Você tem no início do século XX o movimento integralista, né, que era um movimento que se caracterizava pelo quê? Pela defesa da pátria, a família, a propriedade e, evidentemente, as cores que eles usavam eram as cores do Brasil. Eles eram conhecidos também como os camisas verdes, porque não tinha a farda da CBF naquela época, mas tinha essa bandeira do Brasil que eles usavam, se apossando desse símbolo, que é um símbolo nacional, para determinar que só aquelas pessoas que são daquele modo de pensar é que são cidadãos. E como é que eles fazem essa distinção? Pela ideia de bem. Cidadão de bem é aquele que é brasileiro. Uhum. Os que não estão de acordo com essa ideologia não são brasileiros. Então, por isso que ele se autoriza a dizer que eles têm posse sobre o instrumento, sobre o símbolo brasileiro, que é a bandeira. É nesse sentido que é importante fazer uma compreensão mais ampla da história. Jeff, que é historiador, sabe muito bem disso, né? Que o fascismo é um movimento que, a tua imagem, Jeff, foi ótima, né? Que é um vírus que ganha mutação, e que no Brasil teve um movimento muito próximo do fascismo, que foi o movimento integralista, que, curiosamente, defendia a bandeira, a propriedade, a família, né? Uhum. Legal, Érico. Eu acho que eu vou tentar emendar aqui para finalizar, faltam 3 minutinhos, 2 perguntas da Gabi, eu acho, né? E da Giovana, né? A Gabi pergunta assim, uma suposta frente ampla, depois da caída de Bolsonaro, qual projeto político-econômico entrará em vigor? Não sei se você consegue fazer esse exercício aí de futurologia. A Giovana, mas chamar esses 70% de antifascistas não é algo um pouco superficial, não é? Enfim, e aí a própria Gabi também tinha dito antes, derrubar o Bolsonaro não necessariamente é derrotar o fascismo, que se banha de liberalismo, né? Enfim, ver se dá para fazer aí um jogo rápido e comentar. Marcel colocou aqui que o integralista teve 500 mil membros naquela época, veja, muita gente, né? Com relação, eu estou vendo algumas perguntas aqui, com relação ao Bolsonaro, não é o exército que deve ser a nossa maior preocupação, nossa maior preocupação deve ser a polícia. Eu falei um pouco sobre isso na live, né? Que a polícia, é fato de ter delegado a segurança pública à direita, foi um erro enorme na história da esquerda, e que a polícia, sim, ela pode agir de forma arbitrária. A milícia vem da polícia. O capitão miliciano que foi morto na Bahia foi condecorado pela família Bolsonaro. Ele era policial. Então é importante ter essa preocupação com a polícia. Tá? Eu tenho percebido, Jefferson, várias pessoas que são até conservadoras, não só liberais, pessoas conservadoras se colocando contrárias a Bolsonaro. Então acho que uma frente ampla pela democracia necessariamente passa por uma aliança que não vai reconhecer limites ideológicos tão severos e que vai ter como ponto central a defesa da democracia, certo? E algo como o que vai ser já, por exemplo, algo como a campanha da direta já. Exato. Assim, como é que vai ser depois? Bom, é difícil saber. Eu acho que uma coisa de cada vez e a meta hoje é direta já. Uhum. Bacana, Érico. Olha só, gente, falta 1 minuto para terminar a live. Eu acho que a gente vai agradecer aqui ao Érico. Infelizmente, não dá para abordar tudo que a gente gostaria. Algumas pessoas chegaram a sugerir fazer uma segunda live, mas o Érico tem filho, o Érico está escrevendo artigos, está escrevendo livros. Eu não vou alugar mais o meu amigo, né? Sigam o Érico nas redes sociais, tá certo? Tentem comprar o livro dele. E ele é sempre muito solícito, ele é sempre muito disponível para dialogar. Tanto é que eu fiz o convite para ele e ele aceitou assim, de pronto, né? Então, Érico, meu irmão, muito obrigado, velho. Acho que a gente sai daqui mais enriquecido, com a mente um pouquinho mais ampla, tá? Dá um tchau aí pra galera, se puder. Beijo, gente. Beijo, Jeff. Amei. Jeff, salva esse negócio aí, tá todo mundo dizendo. Tu é massa, velho.
não vejo a hora de acabar isso para a gente poder celebrar juntos. A gente mora bem pertinho, cara. A gente mora aqui um do lado Exato. do outro e não pode se ver, né? Mas Jefferson me emprestou até bujão de gás, Jefferson me emprestou, né? Já. é, são muitas histórias. Então, galera, tchau.